Rapidamente, os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente já repetiu 1000 vezes aqui, né? Mas eu quero repetir de novo: garantir para a atual e para as futuras gerações água em quantidade e qualidade adequada para os usos necessários. Se não se consegue isso, a lei não funcionou. Então, todo esse arcabouço de instrumento, de sistema, de objetivo, de diretriz, nada vai ter servido se eu não conseguir melhorar a qualidade da água e a quantidade da água para o futuro, inclusive, não só para agora. Então, esse é o ponto. Então, se a gente for medir se ela está funcionando ou não, é ali. É na medição da qualidade e da quantidade. Claro que tem outros fatores, é lógico, mas o fundamental é esse. Então, tem lá, utilização racional e integrada, a gente já vai falar sobre isso nos próximos quadros. Prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos. Os eventos hidrológicos críticos, quando foi criada essa lei, eles eram menos importantes do que são hoje. Tanto seca, quanto inundação, quanto a gente lê que o próprio ciclo da água se mudou, não é tão bem conhecido como era há algumas décadas atrás, por conta da mudança do clima, né? E depois, aproveitamento das águas pluviais, a lei de saneamento fala muito sobre isso. Quer dizer, aproveitamento da água pluvial é um tema que a lei de saneamento trata bastante, de reuso e aproveitamento de água da chuva. Pode passar, por favor. Então, depois dos fundamentos, dos objetivos, a lei fala das diretrizes. Então, eu vou passar as diretrizes, mas o sentido, né, as diretrizes de implementação da política de águas implica o exercício da governança entre todos os interessados, né? Todos os interessados, não é só o poder público, mas é o setor produtivo e a sociedade civil, né? A sociedade civil e as comunidades locais. A professora Lídia ontem falou disso, quer dizer, ninguém melhor de quem mora na bacia hidrográfica para saber qual é o problema da sua localidade, né? Pode ser que a pessoa não saiba resolver, mas ela sabe qual é o problema, a emergência daquilo, né? Então, é importante que essa governança alcance as comunidades locais. Num país do tamanho do Brasil, comunidades locais, embora seja um país absolutamente urbanizado, existe comunidade local com problema, né? Então, é necessária uma articulação institucional, técnica, entre técnicos, entre instituições, sistemática, organizada, e não tem receita para isso, né? Não tem norma para isso, eu acho que essa é a questão. E a necessidade de sistemas de informação que conversem entre si. Porque o sistema de saneamento não pode estar diferente do sistema de informação. O sistema de informação sobre saneamento não pode não conversar com o sistema de recursos hídricos. E, infelizmente, a gente vê isso. Às vezes as plataformas são diferentes. E eu não consigo... o critério daquela informação não é igual ao critério da outra informação. Eu não consigo equalizar, não consigo entender qual é a situação real. Isso é um problema. Isso é um grande problema, né? Para o planejamento, inclusive. Pode passar, por favor? Bom, então, eu vou passar rapidinho aqui. Essa espuma aqui é a jusante da cidade de São Paulo, quando o rio Tietê está muito poluído. Essa espuma vem de Santana do Parnaíba, que é uma cidadezinha perto da cidade de São Paulo, e cria essa espuma com esgoto. Yes, thank you, Professor. Ratna again from Suriname. We heard a lot about laws and also about policy. But my question to you is actually, what is favorable to have first?
making the policy and after that the law, or making the law first and after that policy? And what is the main target? Actually, to have a very good governance and management. So I want to know from you personally, what are your recommendation and opinion and view on this? This question is very interesting. First of all, you need a law. Primeiro de tudo, você precisa de uma lei que dê base, porque a lei é a base de tudo que vai ser feito e de tudo aquilo que não poderá ser feito. A partir dessa lei, vão existir os regulamentos. A questão toda que eu vejo é o poder público, porque o poder público tem um papel fundamental em todas essas políticas públicas, mesmo que a sociedade civil tenha uma importância grande, que os usuários da água tenham uma importância grande, enfim, é o poder público que toma a dianteira, é o poder público que rege como as coisas vão acontecer. Eu vejo que o poder público é o grande ator que vai abrir espaço para a governança. É o poder público que vai abrir espaço para capacitação. Na Lei de Meio Ambiente de 1981, no artigo que diz do direito de todos ao meio ambiente, tem um parágrafo que dá a lista das obrigações do poder público. Então, o papel é todo do poder público. Muitas vezes a gente fala, comitê de bacia hidrográfica, o comitê tem a participação da sociedade. Sim, mas ele é um órgão de Estado. Então, se a decisão de Estado não é propiciar a governança, não é que ela não vai acontecer, mas ela vai ficar com maior dificuldade. Para quê? Para implementar os instrumentos e os objetivos e as metas. Então, eu vejo muito que não basta ter a lei, mas você precisa ter medidas de efetividade dessa lei, e quem impõe essas medidas, impõe no bom sentido, é o poder público. É o poder público que vai fazer programa de capacitação, de comunicação social para explicar para a população em geral qual é a questão, o que está acontecendo, quais são as necessidades, buscar orçamento para resolver os problemas mais complicados e mais emergentes, mais urgentes. Existe uma série de ações que dependem do poder público para conseguir alcançar a implementação da lei. Entre elas, a governança. A governança é um instrumento, é um meio, não é objetivo. É um meio para alcance de objetivos. Tá? Eu vejo isso. É o poder público que tem que ter... Agora, o poder público precisa ter orçamento, precisa ter um corpo técnico bem formado, precisa ter um comando político para atuar, não é? Por exemplo, se contingenciar os recursos da Agência Nacional de Águas, como já aconteceu, esse contingenciamento vai impedir que os servidores da ANA, por exemplo, viajem para as reuniões de implementação de um novo comitê, ou que contrate um estudo específico sobre um determinado aquífero para saber o que vai acontecer com esse aquífero. Então, é o poder público que vai dizer, a gente fala política pública é uma decisão do poder público, mas não é só a política, a implementação dessa política está na mão do poder público. E não é só o poder público federal, é o poder público estadual e os municipais também, que ficam fora. Muitas vezes o município fica fora dessa questão toda. Cristiane Roberta, sou procuradora de Justiça no Ministério Público de Pernambuco. Eu queria só fazer uma correlação com a questão de políticas públicas, como é importante o gestor ele
como você falou, primeiro a lei ou as políticas públicas. Nós temos a lei, né, do meio ambiente, que diz que lançar resíduos sólidos, lixo em um terreno é crime. E a política nacional, que inclusive é bem depois, uns 10, 15 anos depois, diz que o poder público precisa encerrar os seus lixões, porque é inadequado você lançar resíduos sólidos num terreno, num lugar que não esteja ambientalmente licenciado. Então, em Pernambuco, nós fizemos um projeto, Pernambuco Verde Lixão Zero, em que nós encerramos todos os lixões no estado de Pernambuco. Então, isso foi em março desse ano. Fizemos através do direito consensual e através dos acordos de não persecução penal. Nós chamamos os prefeitos para realizar esses acordos e, através dos acordos de não persecução penal e as cláusulas, nós conseguimos com que esses prefeitos, eles efetivamente encerrassem os lixões. Mas tinha outras cláusulas, como encerrar o lixão, ajudar os catadores, estímulo às associações, fazer o PRAD, que é a recuperação. Então, tudo isso é o quê? São políticas públicas. Então, os prefeitos foram chamados para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010, que ela já existe, e os prefeitos ainda não tinham cumprido a sua obrigação, seu dever de casa, que é encerrar os lixões. Então, em Pernambuco, nós conseguimos esse grande feito com a ajuda de várias instituições, como o Tribunal de Contas, a CPRH, a SEMAS, várias instituições ajudaram nesse processo tão importante que é o órgão ambiental, a CPRH, e com isso nós conseguimos com que os gestores implementassem aquilo que deveriam fazer há muito tempo, que é política pública de efetivamente não encaminhar os resíduos sólidos. Então, é muito importante que o gestor ele tenha esse cuidado, essa governança de cuidar, porque encaminhar um resíduo sólido para um local adequado, você lida com todas as áreas, principalmente com água. Porque se você contaminar o solo, né, as nascentes, você prejudica toda uma área de muitas, até lixões estavam até em áreas de preservação próximas. Então, que bom que Pernambuco conseguiu isso e foi através desse projeto e com a ajuda, né, de várias instituições que conseguimos esse feito. Obrigada. Isso é um exercício de governança, porque isso que você chama de ajuda, talvez não seja mais do que cada entidade exercendo as suas competências legais de forma integrada, de forma harmônica, para atingir um objetivo que, nesse caso, era mais complexo, mais difícil de ser atingido por parte, por exemplo, de cada uma delas. Não ia acontecer. E eu acho que o Ministério Público também tem lá seu papel fundamental, né? Porque quando o Ministério Público entra, as luzes amarelas se acendem por razões óbvias, né? Então, as coisas se colocam assim. Eu acho que eu vejo o papel do Ministério Público muito positivo, porque o Ministério Público tem instrumentos para exigir atitudes e comportamentos que muitas vezes o executivo, por questões políticas, não conseguem. Por exemplo, um município, talvez ele não vá querer se indispor o poder público executivo com tantas pessoas, porque ele depende de voto, é uma outra lógica. O Ministério Público não. Ele tem essa independência. Assim como as agências reguladoras de saneamento básico também, são mais independentes é muito mais simples, mas assim, como você consegue implementar, falando de implementação, né? Como você consegue implementar melhor as políticas? Não, é só um complemento para puxar. Não, é só um complemento mesmo para puxar a bola para a nossa atuação dos tribunais de contas também, porque
de forma mais ou menos paralela com o Ministério Público, eles têm acesso aos TACs, né? Agora está amadurecendo nos tribunais o uso do termo de ajustamento de gestão. E aí, até para a formulação desses instrumentos, é importante essa colaboração para evitar, por exemplo, um overload de controle, né? Então, é super importante a gente conversar mesmo. Então, os tribunais de contas, eles começam a ter uma atuação mais... Começam a ter, não. O Tribunal de Contas da União, ele vem tratando da questão ambiental há anos e anos já. Vem se apropriando, porque não devidamente, exatamente, mas também olham mais, de uma forma mais ampliada. Não é só o controle. Bom, eu vou passar mais rapidinho. Me quedo dando vuelta a lo que preguntaba la colega. ¿Cuándo se inicia el proceso de gobernanza? Porque te planteaba, por ejemplo, que era importante tener la ley primero, que hubiera el impulso del poder público, colocar la ley, los reglamentos, y desde ahí hiciera el ejercicio de gobernanza. Nosotros en Chile estamos ahora en un proceso de implementación de los consejos de Cuenca, pero sin ley. ¿Y cuál fue la estrategia? Empezar a construir proyectos pilotos y en paralelo empezar a trabajar y darle vuelta a una ley y recoger la experiencia de estos pilotos para construir la ley. Pero nos ha pasado que muchos actores nos exigen la ley primero. Dicen, nosotros vamos a participar cuando haya ley. Entonces estamos ahí como en un zapato chino, no sé, porque la idea es, bueno, construyamos una ley de forma distinta, o sea, que la ley sea reflejo de un proceso participativo que represente los mayores intereses posibles, pero también una parte importante, no menor, de los actores nos está pidiendo, primero dime las reglas, cuáles son las reglas claras, demárqueme cómo voy a participar y cómo van a participar los otros actores, que no soy yo, sino los otros. Entonces, es difícil cuando uno parte ejerciendo o abriendo los espacios de gobernanza. Agora, primeiro, fala seu nome e a instituição para ficar. Nicolás Pureta, de la Dirección General de Agua de Chile. Ok, Nicolás. Bom, uma coisa é verdade. Uma lei ambiental nunca vai existir se a sociedade civil não exigir que ela exista. Então, assim, formalmente, você precisa de uma lei para criar direitos e obrigações para a sociedade, porque se você não tem uma lei, você não tem a referência daquilo que vai poder acontecer e aquilo que não vai poder acontecer. Então, a lei vem de uma pressão, mas normalmente ela vai ser um projeto de lei do executivo ou do legislativo, e normalmente no Estado democrático se abre um período para receber opiniões e sugestões e etc. Mas eu entendo isso, que por mais que a articulação, a governança aconteça antes da lei, ela acontece para discutir a lei, mas nesse momento é pressão política, cada um com seus interesses e tal. Depois que sai a lei, aí você tem mais clareza, aí que você tem a clareza dos direitos e obrigações de todos, né? Então, é um processo que talvez caminhe junto, mas de formas diferentes. Depois da lei, você tem a clareza dos direitos e obrigações. Antes, você tem pressão política. E até o último momento, tem alguém querendo incluir algum dispositivo para poder garantir a proteção ambiental ou interesse, ou não garantir a proteção. A gente acabou de ter aqui um projeto de lei que foi aprovado e limitava a proteção da Mata Atlântica, alterava uma lei de 2006, e a Mata Atlântica é um bioma importante, só resta mais ou menos 7, 8% da mata desse bioma no Brasil. E o presidente vetou. Foi uma vitória. Quer dizer, aqui a gente está na luta todo dia para tentar fazer com que o presidente vete, porque o Congresso já aprovou uma lei que ia piorar muito a proteção da Mata Atlântica. Então, claro que tem muita pressão política, tanto para o Congresso votar diferente, como para o presidente vetar. Se ele vetou é porque teve muita pressão política.